Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 6 de janeiro de 2026. E durante as últimas horas a Ucrânia efetuou mais um ataque massivo contra o território da Rússia. E os relatos que nós temos por parte das defesas antiaéreas russas referem que as mesmas conseguiram identificar e abater cerca de uma centena de drones ucranianos, mas para já não recebemos nenhum vídeo do lado da Rússia que mostrasse algumas explosões registadas. Os russos também efetuaram uns ataques mais limitados, por exemplo, na cidade de Kharkiv foram usados 5 mísseis do tipo Tornado S. E segundo as fontes ucranianas foi atingida uma central elétrica. Vamos agora passar à situação que nós temos no terreno e analisar os desenvolvimentos que nós tivemos nas últimas horas em termos de avanços no mapa e temos bastantes novidades de toda a região de Kupiansk. E os combates ficaram mais intensos nesta região ao norte desta cidade. Por exemplo, ainda durante o dia de ontem, o mapa tinha esta configuração e durante o dia de hoje todos aqueles territórios foram ajustados. A maior parte foi ajustada a favor das forças russas e outra parte mais pequena a favor das forças ucranianas. Temos aqui um vídeo publicado pelas fontes pró-russas que mostram alguns dos seus soldados a atuar exatamente naquele ponto do mapa. Este vídeo pode ser facilmente geolocalizado e é precisamente neste ponto que nós vamos ver dois soldados russos a dizer um olá para o drone. E temos aqui este momento, com base neste vídeo, sabemos que toda a porção a norte da vila de Kindrashivka está sob controlo das forças russas. Porém, os ucranianos ainda possuem o controlo sobre a sua região mais ao sul, porque tivemos um vídeo publicado mais uma vez pelos russos a mostrar ataques que eles efetuaram às posições e alguns veículos ucranianos utilizados pelo exército ucraniano. E as imagens do vídeo foram geolocalizadas em toda esta região e por isso o mapa foi ajustado. Além disso, da cidade de Kupiansk, aqui do centro, tivemos um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar uma operação que eles realizaram com o seu exército, conseguiram conquistar algumas posições, mas também conseguiram fazer alguns prisioneiros de guerra russos. Além disso, os ucranianos prosseguem com as suas tentativas de contra-ataque e algumas delas, ou muitas delas, são vistas pelos drones da Rússia que vão atacando os veículos que os ucranianos utilizam nestas tentativas. E temos aqui mais alguns vídeos deste género. E se nós analisarmos a situação nesta região no geral, podemos ver que parece que estamos em agosto ou setembro do ano passado, porque nessa altura a situação estava bastante parecida à que temos hoje em dia. E todos nós sabemos que há algumas semanas atrás os ucranianos iniciaram uma grande contra-ofensiva em toda esta região. E de facto, os russos foram obrigados a recuar de todos estes territórios, inclusivamente dos territórios mais ao norte desta cidade. Contudo, nos últimos dias, os russos intensificaram as suas operações mais ao norte, tendo em vista o corte de toda a logística dos ucranianos para a cidade de Kupiansk, pelo menos na porção mais ao norte. E, obviamente, isto vai obrigar os ucranianos a trazer mais reservas para esta direção e a contra-atacar ou até mesmo desacelerar a sua ofensiva no centro da cidade de Kupiansk e realocar forças para a região mais ao norte. E, de facto, isto poderá abrir uma possibilidade para os russos contra-atacarem já na porção central desta cidade de Kupiansk. Portanto, a situação aqui está bastante interessante em termos estratégicos. Temos aqui uma batalha entre dois generais, o comandante em chefe das forças armadas ucranianas, o general Syrskyi, e o chefe do Estado-Maior-General das forças armadas russas, o general Gerasimov. A batalha está-se a desenvolver cada vez mais e veremos quem no final vai conseguir dizer que venceu a batalha por esta cidade de Kupiansk. Vamos continuar em direção a sul, à cidade de Borova, e daqui tivemos apenas mais alguns ataques registados pelos drones da Rússia contra as posições e veículos ucranianos, soldados ucranianos.
Mas vemos que a concentração de ícones de ataque nesta zona é bastante elevada, o que significa que muito provavelmente poderemos esperar nos próximos dias uma tentativa de ataque por parte dos russos. Vamos agora em direção às cidades de Liman e de Sivers, e aqui também podemos ver uma grande concentração de ícones, maioritariamente de ataques por parte do exército russo. Os russos também intensificaram as suas operações de combate nesta região. Vamos primeiro à cidade de Siversk, porque fizemos mais um ajuste no mapa a favor do exército russo, com base num vídeo publicado pelos ucranianos, a mostrar ataques que eles efetuaram às posições e soldados da Federação Russa. Não posso mostrar o vídeo na totalidade por causa da violência, mas temos a prova visual para fazer aquele ajuste no mapa. Já da cidade de Liman temos a intensificação de ataques por parte dos russos na direção de Dibrova, porque os russos neste momento estão com o objetivo de cortar fisicamente todas as estradas que os ucranianos possuem nesta região e que entram na cidade de Liman pelo sul. Os ucranianos também estão a ver o perigo destas operações por parte da Rússia, porque podem ficar totalmente sem logística nesta direção, o que vai fazer o exército ucraniano recuar para posições mais favoráveis na retaguarda, e a cidade de Liman poderá então ser facilmente conquistada pelos russos. Mas como eu já referi, os ucranianos sabem dessa situação e já começaram a construir bastantes pontes no rio que passa nesta região do mapa. Temos aqui um vídeo de um ataque por parte dos russos a um caminhão utilizado pelos ucranianos para construir uma dessas pontes, e as imagens do ataque dão-se aqui mais no final do vídeo, mas podemos ver o processo de construção desta ponte, e os russos depois atacaram e danificaram ou até mesmo destruíram este caminhão. Isto só nos indica que os ucranianos vão lutar pela cidade de Liman, estão a melhorar a sua logística, e veremos então como vai prosseguir a batalha por esta cidade. Posso também mostrar mais alguns ataques com drones do tipo FPV, efetuados pelo exército russo contra as posições ucranianas, mas como entendem não vos posso mostrar a totalidade dos vídeos, porque senão o vídeo não acabava. Continuando da direção de Konstantinivka, não tivemos nada de novo, apenas alguns ataques realizados pelas forças russas, alguns pelas forças ucranianas, mas para já sem nenhum movimento no mapa. Vamos continuar em direção às cidades de Pokrovsk e de Mirnograd, e aqui a situação também está bastante estável, não temos nenhum movimento registado no mapa. Já da cidade de Novopavlivka tivemos mais algumas fontes, desta vez pró-russas, a referir avanços por parte do seu exército a sul da cidade de Novopavlivka, mas para já não temos nenhuma imagem ou vídeo que confirme aqueles avanços. Da direção de Guliaipolya também não temos nada de especial. E da vila de Stepnohirsk tivemos mais uns pequenos ajustes no mapa, mais uma vez não confirmados, mas a favor das forças russas, com base em alguns relatos dados por várias fontes, que indicam que agora as batalhas já estão a decorrer pela vila de Novoyakivlivka. E aqui, como eu já referi bastantes vezes, os russos estão a prosseguir com a sua operação de ofensiva para chegar à cidade de Orikhiv. E esta operação, obviamente, está-se a dar neste sentido. E para hoje, são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.